A posição de sentar em W não é uma posição exclusiva de crianças autistas, embora é muito comum que se encontre essa postura de sentar nas crianças autistas por alguns fatores. Porque é muito grave dentro do autismo? Bora entender aí. Oi, eu sou a Keila, bem-vindos de volta ao meu canal. Então, aqui eu já tenho 2 vídeos que eu falo sobre o W. Eu vou deixar o link desses 2 vídeos na descrição, caso te interesse entender um pouco mais sobre. Primeiro, para você que não sabe o que é sentar em W, vou usar essa boneca aqui para exemplificar. A postura do sentar em W é quando a criança senta mantendo os joelhos para frente, né? Deixa eu tentar levantar o vestidinho da boneca aqui. Então, a criança fica com os joelhos para frente, os pés para trás, ó. E ainda levemente rodado para os lados. Então, essa é a postura em W. Tá vendo que forma aí um W quando a criança senta? Qual que é a grande questão do W? Primeiro é importante a gente entender quais são os fatores aí que faz com que uma criança autista sente em W. Quais são os problemas potenciais dessa posição do sentar em W? Primeira coisa, há uma indicação aí de fraqueza do core. Core são as musculaturas do centro do corpo, então as musculaturas abdominais, laterais, paravertebrais, do glúteo também está ali envolvida na musculatura do core. Então, é essa região de centro do nosso corpo, ok? O que acontece aqui? Quando a criança está sentada em W, ela aumenta a base em que ela está sentada. Ó, concorda comigo? Ela está aqui embaixo. Olha o tamanho da base que ficou aqui. Uma base grande para ela sentar. Diferente de quando ela está sentada aqui, ó, com uma perninha esticada, ela praticamente só tem o bumbum aqui para poder ficar sentada, né? E aqui não, ela, além do bumbum ainda tem as pernas dela que ela senta em cima. E quando essa criança aumenta essa base para ela poder sentar, ela não tem que se esforçar muito para manter ali a posição sentada. Então a musculatura não vai ter que fazer força, não vai ter que fazer tônus para aguentar ficar naquela postura sentadinha ali no chão. Então isso é um indicativo de baixo tônus muscular, de que esse tônus não está bem desenvolvido, que é algo característico aí de crianças autistas. Inclusive eu tenho um vídeo que eu falo somente sobre baixo tônus muscular, que é a hipotonia muscular. Eu vou deixar o link dele na descrição para você ver a seguir, entender um pouco mais. E o problema disso, de não ter um core muito forte, é que isso vai atrapalhar ganhos de posturas dessa criança. Então o ganho desse desenvolvimento de controle postural aí vai ser afetado. E é muito importante que a criança tenha um bom desenvolvimento do seu controle postural, porque isso é uma base para ajudar ela em desenvolvimento de coordenação motora grossa e fina. Então a gente já começa ruim, porque a base já está sendo afetada. Imagina o resto. 2. Há um prejuízo no desenvolvimento motor global. Quando essa criança está aqui, ó, no W, né, com a perninha lá para trás, há uma limitação para que esse tronco dela, que é a parte de cima, faça a rotação. Porque a perna aqui, ó, do lado, está impedindo do que essa musculatura do tronco fique livre, diferente de quando ela está com a perna esticada aqui ou com as perninhas viradas para dentro, dobradinhas, em outra postura. Então, isso vai limitar com que esse corpo explore os 2 lados do corpo, fazendo esse cruzamento de linha média. Ó. Há uma linha média invisível entre nós e nós vamos fazer esse cruzamento, avançar e explorar desse lado alguma coisa, avançar e explorar do outro lado alguma coisa. E nós precisamos dessa coordenação bilateral, né? Os 2 lados do corpo, porque praticamente, se não em todas as atividades nossas da vida diária, nós precisamos ter essa habilidade bimanual, bilateral, para escovar os dentes, para vestir uma roupa, a gente precisa, para escrever, nós precisamos dos 2 lados. Um lado está fazendo uma coisa, está ali segurando, apoiando, e o outro está escrevendo, está na ação, mas o outro também está fazendo alguma coisa. Então, já estamos vendo que a base não foi bem formada, o core, e o negócio só vai ficando pior. 3.
há uma questão de risco ortopédico aí, que é muito mais a área de fisioterapeutas, mas eu vou falar rapidamente por cima. Então vai haver uma pressão maior aqui nesse joelho da criança, nesse quadril da criança, esse pé aqui, ó, quando tá vindo o W para trás, tá vendo, ó, que ele roda aqui, ó, e vira esse pé. Então pode ser que essa criança, ó, vá pisar, pode ser não. Se ela continuar assim, não tiver nada que a gente faça efetivamente para auxiliar nenhuma intervenção, é exatamente isso que vai acontecer esse pé, né? E essa rotação de quadril aqui. E principalmente se há quadros de frouxidão ligamentar, o que é esperado dentro de um quadro de crianças autistas. E em casos prolongados, quando não se há uma intervenção, há o risco de encurtamento da musculatura e desalinhamento. Lembra que eu disse? Esse pé aqui vai rodar aqui em cima, ó, desde aqui de cima roda, né? Não é o pé, é a perna, desde cima, desde o encontro dela aqui no quadril, ela vai virar. Então, para que a gente vai deixar isso acontecer se tem o que nós podemos fazer? E 4, reforça padrões motores compensatórios, porque a criança vai tentar compensar de alguma forma, porque se ela senta aqui em W, ela tá com fraqueza, né, do core, então baixo tônus. E outra coisa é a estabilidade, porque para nós permanecermos numa postura, nós temos que permanecer estáveis, tem a ver com questão de equilíbrio também. Então, ela está compensando porque ela não tem isso. Então, eu aumento a minha base, não vou precisar fazer muita força de tônus e também não vou precisar fazer de equilíbrio. Porque eu tô compensando aqui, ó, tô arrumando um outro jeitinho aqui para eu não precisar ter que ter equilíbrio aqui para manter essa posição. E aí complica mais ainda, né? E por que as crianças autistas procuram muito esse sentar em W, né? Sentam mais assim. A primeira coisa, como eu já disse, é o tônus. O tônus muscular tá alterado e ele tá baixo. Ele tem uma hipotonia muscular. E por conta da hipotonia muscular, a criança não tem resistência para conseguir manter movimentações, posturas mais ativas, que exijam muito do tônus. Então, ela vai mudar, procurar um outro jeitinho para compensar isso daí que falta para ela. 2, a busca pela sensação de segurança. Lembra que eu disse para você que também tem a ver com questão de equilíbrio? Então, essa posição em W pode proporcionar para a criança uma sensação de estabilidade corporal ali no W. E essa sensação de segurança também, coisa que muitas crianças autistas procuram, porque elas são mais aversivas a tudo que é mais instável, que vai mexer muito com esse corpo. Então, o W também traz essa questão de segurança para ela. E terceiro e último, hábito e preferência. Se essa criança encontrou conforto nessa posição, ela tende a manter ele. Principalmente essas crianças que têm dificuldade de autorregulação, a questão da hipotonia muscular, a questão da dificuldade de se equilibrar posturalmente. Então, vai se tornar um hábito e uma preferência dela. Quanto mais ela faz essa posição e não é estimulado, não é tratado, não é corrigido, ela vai virando um hábito e ela vai frequentemente fazendo aquilo porque aquilo é confortável para ela, é bom, é fácil. E o que a gente faz diante disso? Keila, vim assistir esse vídeo exatamente por isso, porque a minha criança autista senta em W. O que eu faço? Se é um sentar em W ocasional, dependendo da faixa etária dessa criança, a gente espera que esse W exista mesmo em crianças típicas, principalmente lá na faixa etária do período do engatinhar. Ela faz esse W para fazer uma transição, né, do engatinhar para o W e outras explorações. No entanto, a gente vê essa postura dentro de um quadro autista que a gente já sabe que é característica de baixo tônus muscular da criança. Nós precisamos intervir, nós precisamos ajudar essa criança e tirar ela dessa posição, né? Porque ela está num quadro de autismo e vai ser muito prejudicial para ela. Lembra que eu disse que também é comum a gente encontrar aí essa frouxidão ligamentar? Então a coisa só piora. E o que você pode fazer? É fazer com que ela sente em outras posturas. Então, qual é a postura próxima do W que você vai estimular para essa criança sentar? Então, ela está em W, aqui. Então, a gente vai puxar uma perna dela e vai ficar aqui, ó. Esse pé vira para dentro e o joelhinho para fora. Aqui, ó, sentada.
né? E a outra perninha tá lá para trás. Então a gente vai procurar esse modelinho de sentar, que geralmente a gente vê aí nos atendimentos de terapia, né, motora, chamando de sereia. Mas você pode dar outro nome se você quiser aí para sua criança. Depois que ela tá bastante tempo acostumada com esse, aí a gente vai trocar. Aí a gente vai para frente, com as pernas cruzadas na frente, né? E aí ela vai ficar sentando assim agora. Aí ela tá bastante acostumada já com isso, porque lembra, tem uma questão de hipotonia, uma questão de desequilíbrio corporal, de falta de controle postural para as posturas sentadas. Aí sim que a gente chega para a posição do brincar com as pernas para frente, seja esticadas ou afastadas. Esse é o processo aí que a gente tem que fazer para esse sentar da criança. Outra coisa que você pode fazer é ajudar a fortalecer esse core da criança, porque de nada adianta ir corrigindo a postura e não adianta ser chato, tá? E você de novo está sentado assim? Nem percebe. Lembra que eu disse? Virou um hábito e já faz, sem nem perceber. Então, é uma coisa que é sem controle, tá? Então, é importante também ir fortalecendo essa musculatura da criança. E como que você pode fazer isso? Mesmo em casa, você pode fazer tudo que fortalece tônus muscular e também o equilíbrio de contrapartida. É tudo aquilo que traz desequilíbrio. Então, leva a criança para andar em lugares que traz desequilíbrio, por exemplo, descalço em terrenos de diferentes formas. Pedra, areia, grama, a cerâmica, cimentado, enfim. Leva a criança também para andar em lugares estreitos, por exemplo, meio-fio, tá? Para a criança andar ali em cima. Você adapta alguma coisa na sua casa para ser um local estreito para que ela ande, porque tudo que traz esse desequilíbrio, essa instabilidade ativa tônus muscular. E também tudo que tem a ver com força. Então a criança pode ajudar carregando pezinhos, por exemplo, fez a compra, dá algumas sacolinhas que é possível para ela levar. Aquilo não é um fortalecimento só de braço, que ele é o braço que está levando, não, gente, o core tem que fazer força ali para poder levantar esse braço e levar esse peso. Então tudo que for de pezinho, que é possível de acordo com a faixa etária da criança, deixa a criança levar, arrastar, empurrar. Isso também ajuda. Brincar de engatinhar, e aí você pode fazer túneis usando as cadeiras, engatinhando em cima de almofadas. A almofada é uma base instável legal também, que dá para fazer um caminho para andar em cima. Brincar no parque de coisas de se sustentar, de ficar pendurado, não é só membro superior, também é core que faz força ali para ficar naquela posição, né? Os brinquedos em geral ali no parque também são pensados também para tônus e para equilíbrio. Subir e descer escadas, brincar de imitar diferentes animais e a forma como eles andam, né? Colocando as mãos no chão, enfim, imitando esses animais. Tudo isso aí vai ajudar a fortalecer esse tônus da criança. E o que mais que você pode fazer? É claro, ir atrás de um profissional de fisioterapia. Porque o W pode afetar inicialmente a questão estrutural dessa criança. Então, o primeiro profissional da área motora a ser procurado no W é um fisioterapeuta. Leva para fazer uma avaliação. Se tiver questões estruturais, ele vai falar por meio dessa avaliação e você vai começar a intervir rapidamente. E também procure um psicomotricista ou um profissional de educação física para começar a estimular esse corpinho, as funções psicomotoras e com o profissional de educação física, esses ganhos de habilidades motoras aí que a educação física pode trabalhar também. Movimentar, melhorar mais ainda esse aporte de tônus e de equilíbrio. É a base que a gente precisa, porque todas as dificuldades, questão de coordenação motora que eu falei, se a base está bem estabelecida, a coordenação motora, que é aquela parte que eu falei de experimentar, explorar os lados, isso vai sendo ajustado, porque a base é tônus e equilíbrio. E se houver necessidade por uma questão sensorial, uma dificuldade vestibular de controlar o corpo em equilíbrio. Então, por exemplo, é uma criança que qualquer alturinha que sobe, ela já tem medo demais. Pode ser uma questão que uma terapeuta ocupacional vai poder estimular mais, né? Porque tem a ver com essas questões de entradas, de inputs de entradas, né, no cérebro, que são as questões sensoriais. E as questões sensoriais não tem só a ver com os 5 sentidos, tem a propriocepção e tem o vestibular,
que aí é relacionado com o equilíbrio. Então, às vezes, se essa criança tem, né, muito medo de altura, um medo exagerado, além do esperado para a faixa etária, procura também um terapeuta ocupacional para essa criança para auxiliar nessa questão aí de tirar a criança desse sentar em W. Eu espero que esse vídeo tenha sido de valor para você, que tenha te ajudado. Ficou com alguma dúvida? Deixa nos comentários que eu respondo e eu te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!